Então, aqui você fala para a gente falar sobre um pouco sobre a minha formação profissional, né? Então, eu vim de família muito humilde e na época que a gente estudava, uma opção era o magistério, né? Porque o ensino era gratuito, então eu fui fazer magistério. Terminei o magistério e fui cursar a faculdade de educação física na época. Eu concomitava como professor do ensino fundamental e professor do ensino médio de educação física. Mas aí, em função da necessidade, a gente observando as questões que abordavam realmente a questão do magistério, eu achava que o conhecimento que eu detinha era muito pouco para atender as necessidades do público, né, da demanda que a gente tinha acesso. E aí eu fui fazer fisioterapia. Então, ainda concomitando, eu era professora de educação física no ensino médio e fisioterapeuta no período da manhã. Nesse inteirinho, eu percebi que entre a fisioterapia e a educação física ainda também não era suficiente para atender a demanda, né? Com a fisioterapia eu tive muito acesso às pessoas com deficiência. E aí eu encontrei um jovem de 22 anos que tinha sofrido um ferimento de arma branca que promoveu a sua limitação motora, né? Então ele era um tetraplégico, bem alto, e eu ficava indignada com aquela situação de que eu não podia fazer nada, simplesmente a fisioterapia, né? As orientações que a gente dava para a família, e aquele menino na flor da idade, imobilizado sobre uma cama, e depois passei para a cadeira de rodas. Mas eu tive muita dificuldade em aceitar essa condição dele. Aí eu procurei um mestrado. Fui fazer um mestrado sobre instrumentação biomédica e desenvolvi um dispositivo que favorecia o acesso da pessoa com limitação motora severa, no caso ele, né, um tetraplégico alto, para acesso ao computador e todas as funções do computador com a mobilidade da cabeça. Perfeito. Ele chegou a utilizar, né, o dispositivo, tudo, mas eu ainda achei que não era suficiente. Nós temos muitas crianças com limitações motoras severas, né, inclusas aí agora na educação especial, nas escolas de ensino regular. E eu precisava fazer algo que realmente favorecesse a camada que não tem condição para aquisição de um dispositivo de acesso ao computador. Então desenvolvi um periférico de baixo custo para que as crianças com tetraplegia conseguissem acessar as funções do computador, mas que tivesse cunho pedagógico, realmente que fosse utilizado para a criança dentro de uma sala regular, para que ele tivesse acesso às informações assim como qualquer outra criança. E nessa desenvolvi outro dispositivo que foi para finalizar, ou seja, que foi para concretizar o título de doutorado, né? Aí fiz o doutorado em engenharia biomédica, que também é uma área voltada totalmente para as áreas que atendem às necessidades das pessoas. Uma confusão muito grande que se faz é que a engenharia biomédica é só para a área da saúde. Não é, né? Eu adaptei esse dispositivo para crianças que estão em fase escolar, Então, fechou a minha tese de doutorado, que foi essa adaptação. Mas ainda assim não estou satisfeita, né? Eu continuo dando aula na pós-graduação para os cursos de pedagogia, para que as pessoas consigam entender como que funciona essa questão do aprendizado e do conhecimento, tanto quanto ele é importante e nunca suficiente. Essa é a questão. O conhecimento é nunca suficiente, porque sempre vão surgindo novas situações que realmente implicam em a gente querer conhecer mais e querer ajudar mais, né? Então, a gente vive em uma busca constante. Bom, sobre a questão da inclusão, né? Sobre a questão da inclusão da criança com deficiência, eu acho um palavreado muito inadequado para se falar, para se dizer. Eu acho que a gente não pode incluir o que já faz parte, né?
porque a primeira situação que aparece é que a criança é criança. A deficiência vem como um status social. Então eu acredito que a criança não tem que ser inclusa, ela faz parte. Então essa questão desse vocabulário me intriga um pouco. Mas em relação à questão do que pode ser feito, tudo pode ser feito. Tudo pode ser feito, desde que eu encare a criança como criança, né? E não utilize a deficiência dela como um obstáculo, um transtorno, algo que fique intransponível. A criança que está com a limitação, né, seja ela motora, intelectual ou de qualquer outro aspecto, apresenta uma limitação como qualquer ser humano vai apresentar. Isso não deveria ser utilizado como um obstáculo para que a criança tivesse acesso à escola. Óbvio, a gente precisa pensar que essa criança vai ser adulta, em algum momento ela vai crescer, né? E que não só dentro da escola, mas que dentro do ambiente, do local onde ela vive, que acesso ela vai ter. Não acho impossível, acho inclusive que existem situações que a gente precisa parar e pensar, se eu estivesse no lugar dessa criança, como seria feito para mim? Então eu não posso pensar que as barreiras elas estão dispostas única e exclusivamente para a criança, porque hoje eu não tenho comprometimento nenhum, mas quem me garante que daqui a algum momento eu não possa ter? Né? Então eu não posso pensar que a criança vai ser eternamente criança e também não posso pensar que eu vou ser eternamente saudável. Como que seria essa situação? Eu acredito que tudo é provável desde que as pessoas conheçam, desde que as pessoas se interessem, desde que sejam um pouco altruístas. Só isso, né? Mas tudo é possível, sim. A escola é o tudo da criança, né? Não dá para falar da família se eu não falar da escola. A escola não tem mais essa característica de instituição de ensino, né? A escola vem um ambiente holístico, onde a criança aprende, desaprende e reaprende. Então a escola é tudo para a criança. Se nós pensarmos em alguns locais de alta vulnerabilidade, você não pode pensar na criança fora desse contexto do ambiente, porque ela vive isso, né? Tudo que ela vive está em torno da escola. A vida dela acaba no entorno da escola. Então, ela sai da casa dela, vai para a escola, fazer a convivência dela com outras crianças que não têm a mesma cultura que a dela, mas que vivem no mesmo contexto social. Então, a gente entende que a criança vai para a escola e constantemente ela aprende. Ela não aprende só o que a família proporciona, né, dentro de uma questão cultural, mas ela aprende tudo que está ao seu entorno. Então a escola é tudo, a escola é o meio, a escola é o link que vai fazer com que a criança possa realmente ter condições de sobreviver no meio social, qual ela deveria estar, né, ou deveria ser. Ela não, essa questão da inclusão, ela deveria participar, né? Ela também é cidadã. Então a escola é o objeto que leva a criança ao conhecimento de tudo, né? Mesmo por conta dessa variabilidade, essa diversidade de culturas e de conhecimentos que a escola detém, tá bom? Quando eu falo de criança com deficiência, eu preciso pensar que a criança com deficiência, ela traz consigo um laudo que a taxa eternamente em função daquela necessidade. Mas quantas e quantas crianças eu tenho na escola que não são laudadas e que apresentam limitações também? Então eu acredito que o projeto político-pedagógico construído em cunho, com o objetivo de atender sim a demanda da sua região, precisa pensar nas dificuldades das crianças como um todo, não só especificamente naquela deficiência ou com aquela dificuldade, né? Pensar dentro da comunidade o que pode ser proposto enquanto escola, enquanto informação para aquela criança que tem dificuldade. Quais são os equipamentos que tem ali dentro daquele município, dentro daquela região, que possam favorecer ou auxiliar a criança para minimizar os transtornos que ela vai encontrar aí no dia a dia da vida dela.
Então, o projeto político-pedagógico ele precisa contemplar muitas coisas. Essa associação, essa colaboração dos equipamentos, dos órgãos que atendem a criança com deficiência, né? E pensar assim, dentro do meu município, dentro da minha região, o que eu tenho para dar suporte para uma família, por exemplo, que tem uma criança com uma suposta deficiência e que não foi determinada ainda. Eu tenho um centro de fisioterapia, eu tenho um centro de diagnóstico, por exemplo, munido de pediatras, neurologistas, psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, que contemplem, né, que possam dar suporte para essa família. A escola tem acesso a esses equipamentos. Qual a orientação que é dada para as escolas em função do acesso a esses equipamentos? Então, eu preciso sim vincular a saúde e a educação e o suporte que essa criança deveria ter dentro de uma regionalidade. No que se refere às adaptações pedagógicas, eu pego firme nessa questão da formação do professor, né? Será que o professor ele tem entendimento, ele sabe o que é a deficiência, ele tem esse suporte psicológico para suportar lá dentro da sua sala crianças com deficiências, com diagnósticos e crianças que não têm nenhum diagnóstico e que também não têm esse recurso, né? Que preparo o nosso professor hoje em dia teria para lidar com essa diversidade, né? Que preparo o nosso professor poderia ter em função da necessidade da criança dele lá que está na sala de aula. Eu tenho sala de aula com 25, 30, 35, 40 alunos. Né? Será que o professor ele tem condições, a nível de formação realmente, de lidar com essa diversidade? Ele sabe o que é a deficiência? Ele tem interesse em saber? Porque fica difícil quando o professor se limita também ao conteúdo, ou quando o professor se limita às condições específicas estipuladas pela base nacional e esquece de pensar na individualidade, né? Como que é aquela criança, como que ele aprende, de que forma seria mais fácil para ele aprender, né? Então não adianta simplesmente colocar uma atividade de uma forma diferente se o professor não tem conceito sobre o que aquela deficiência pode trazer de prejuízo para aquele aluno, né? Inclusive essa questão da parceria com as famílias, não desresponsabilizar a família em relação ao que tiver de ser função da família, né? O professor está lá para alfabetizar, sim, ótimo, mas se a família não tiver como parceira, ele não vai conseguir de uma forma menos danosa, né? Vai ser sempre sacrifício. Então ele precisa partilhar com a família sim, orientar a família, buscar informações para poder atender melhor aquela criança no contexto pedagógico, né? Verificar se a família tem condições ou não, porque às vezes solicitar uma atividade adaptada requer de alguns mecanismos que a família não detém. E se o professor não tem esse conhecimento, realmente ele passa a ser atroz, né? E a gente não pode colocar mais peso na família em função da situação que a criança vive. Então, vamos supor, qual é a minha preocupação? Ninguém escolhe ter uma criança com deficiência, né? E saber lidar com o luto da família sem hiperproteger, né? De repente não colocar a criança numa câmera hiperbárica, mas sim oportunizar condições para que ela tenha. Isso realmente determina a condição de que o professor é um estudante, não é estudante que eu quero dizer, que o professor tenha a capacidade ou a condição de estar constantemente em evolução e se especializando, né? Mas para isso eu preciso saber se o professor realmente quer. Muitas das vezes a gente se defronta com situações de tanta vulnerabilidade do professor, igual a vulnerabilidade que a gente encontra as famílias, né? Então a gente não pode separar o professor da situação que ele tem de real. Sobre a questão do professor auxiliar, né? Que
o professor auxiliar no caso de uma criança que necessite realmente de uma intervenção mais direta. Mas se diga, existe uma contraposição muito grande em relação a isso. Porque se o objetivo da educação especial é promover independência para aquela criança ter uma vida de qualidade, quanto maior for os indícios, maiores forem as pessoas para poder auxiliá-la no algo que seja simples, que ela tem que fazer corriqueiramente, quando que eu promovo essa independência, né? Então eu não posso descaracterizar o professor da sala regular como responsável, como referência para aquela criança dentro da sala de aula. Porque senão, o que acontece? Quanto maior for o número de pessoas que eu colocar próximo dessa criança, menor vai ser o índice de independência dela, né? Então, o objetivo seria diminuir a quantidade de pessoas que estão ali para assistenciá-las, promovendo condições, né, para que essa criança realize atividades sozinha. Óbvio que se for algo que promova risco para a criança, eu preciso sim de uma supervisão de um adulto, mas não 2 professores dentro da sala de aula. Que referencial essa criança vai ter? Quando ela precisar se referir ao professor, a qual professor ela se referencia? Ao professor regente, professor que está lá para auxiliar ela nas atividades individuais, ou o professor da sala regular que também está lá? Né? Qual seria o referencial? Acredito que no mesmo tempo, a gente colocando um professor adjunto ou um professor auxiliar na sala com o professor da sala regular, eu vou promover uma confusão muito grande na cabeça da criança. A quem eu tenho que me dirigir? Quem vai realizar a atividade para mim? Haja visto que, por exemplo, a criança que tem o auxiliar de sala, que tem o cuidador, ao invés dela se referir ao professor, ela se refere ao cuidador. Então, ela não consegue determinar em que momentos ela precisa do cuidador e em que momentos ela vai precisar do professor da sala regular. Então, o objetivo é promover independência para a criança ter qualidade de vida. Se eu preciso promover, quanto menor o número de pessoas associadas às atividades para a criança, maior o nível de independência dela. Isso não significa que a gente não tenha que ter um adulto supervisionando, não significa que a gente tenha que dar assistência a ela quando realmente for necessário. E quem julga essa necessidade? Ora, ninguém melhor para julgar essa necessidade que o próprio professor, né? O coordenador, ele pode sim orientar o professor de que forma trabalhar, dentro das necessidades específicas de cada criança, sugerir atividades adaptadas para essa criança, promover ambientes temáticos em situações diferenciadas para que essa criança consiga viver em sociedade. Não dá para isolar a criança de um evento simplesmente porque ela é deficiente ou simplesmente porque ela não tem comportamento adequado para aquele contexto. E sim mostrar para a criança quais seriam os comportamentos esperados a fim de promover mais acesso, né, mais participação em eventos, para que a criança vá adequando o seu comportamento às necessidades que a sociedade impõe. Então, não é tirando a criança, não é colocando a criança com o cuidador, né, é mostrando para a criança o que pode acontecer, quais as situações que a envolvem, como que ela tem que se comportar, assim como é feito para qualquer outra criança que não tenha deficiência, um neurotípico, por exemplo. Né? Então, eu preciso pensar quais são as condições que eu estou oportunizando. E o coordenador, ele tem muito essa visão, ele tem que ter essa visão, né? De como proporcionar, por exemplo, fazer com que essa criança participe dos eventos da escola, das festividades da escola, de uma forma mais natural, ou seja, a forma mais natural possível. Né? Se precisa da intervenção de um cuidador próximo, óbvio, então vamos ficar mais perto, mas não grudado na criança, impedindo que ela realize as atividades, porque senão ela não vai ter livre escolha. Como que ela vai saber o que é certo e o que é errado? Né? Se eu oriento, se eu norteio, é uma coisa. Agora, se eu simplesmente grudo na criança e a impeço que ela realize algumas atividades ou comportamentos que realmente sejam estereótipos da sociedade, essa criança não vai aprender nunca. Eu preciso que ela faça para que ela possa mostrar, para que eu possa mostrar para ela de que forma ela tem que se comportar, tá bom? Então, a função do coordenador aí é muito de visualizar, de entender a necessidade, né? Não é simplesmente dizer, a criança ela não vai participar porque ela tem deficiência,
Ah, ela não vai participar porque não tem quem acompanhe. Ah, ela não vai participar porque ela não sabe se comportar. Não, muito pelo contrário, eu preciso oportunizar. Onde você vai, Bento? Esse é o Bento. É. Onde você vai, Bento? Eles não ficam aqui dentro. Mas hoje sim. É, mas é... né? Então. É. Bora lá, então. Qual que é agora? Acompanhamento terapêutico. Qual a importância do acompanhamento? Bento, ele é muito carinhoso. Não solta pelo, não. Não, tá tranquilo. Ele não solta pelo, não. Vem aqui, mamãe. Bento, não é pra roer o fio. Bento. Mas cuidado com o microfone. Não pode. Você é muito facinho. Deita aí, deita aí. Onde vai, Bento? Bom, como eu já tinha citado antes, a importância de que todos realmente conheçam a necessidade da criança. Não simplesmente para limitá-la, mas sim para dar o suporte que ela necessita, né? Quando eu falo de equipamentos, eu digo que a criança necessita de um acompanhamento, sim, para a gente até poder compartilhar os conhecimentos que esse equipamento pode nos ofertar em função do aprendizado da criança. Né? Eu preciso saber o tanto quanto essa criança evoluiu, não só no contexto pedagógico, né? Mas dentro do dia a dia, dentro do seu dia a dia. O que ela fazia, o que ela consegue fazer, né? O que ela consegue fazer sozinha, o que ela precisa fazer com auxílio e, obviamente, para alguém que tenha condições para orientar a família dentro do contexto. Então, assim, a criança precisa de fisioterapia. A professora não tem essa noção de que a criança precisa de fisioterapia. Então, eu necessito de um profissional que realmente vai orientar sobre essa condição da fisioterapia. Precisa de medicamento. O professor, ele não vai administrar medicamento. Então, eu preciso do médico realmente para que acompanhe essa questão medicamentosa. Preciso do assistente social, para quê? Para dar suporte para as famílias. Muitas dessas famílias, eles não têm renda. Né? De repente, não colocar a criança numa câmara hiperbárica, mas sim oportunizar condições para que ela tenha uma sobrevida de qualidade. Isso realmente determina a condição de que o professor é um estudante, não é estudante que eu quero dizer, a capacidade ou a condição de estar constantemente em evolução e se especializando, né? Mas para isso eu preciso saber se o professor realmente quer. Muitas das vezes a gente se defronta com situações de tanta vulnerabilidade do professor, igual à vulnerabilidade que a gente encontra as famílias, né? Então a gente não pode separar o professor da situação que ele tem de real. Um pensamento para a inclusão. Para começar, para definir, para obviamente fazer esse encerramento sobre o que eu penso da inclusão. Inclusão, já não concordo com o nome, né? Mas eu acredito que a ideia de incluir as crianças na sala regular tiveram duas situações muito interessantes. Uma muito boa e a outra muito ruim, né? Porque preparado ninguém vai estar. Nunca nós estaremos preparados para tudo. Eu acredito que a vivência faz com que a gente aprenda a cada dia como lidar, o que fazer. Então não adianta você querer saber lidar com a deficiência se você não permite que a criança vá à escola. Como que você vai aprender as necessidades específicas de cada uma se essa criança não frequenta, né? E a tendência é assim, como a criança é deficiente, o professor vai faltar, avisa logo a mãe para não trazer a criança. Como se a criança fosse única exclusivamente do professor, não é. Essa criança também não é única exclusivamente do cuidador. Essa criança, ela faz parte do contexto social. Então, o que a gente pensa? Se as pessoas se apropriarem
da deficiência, do que é, como é e o que fazer, a inclusão acontece, sempre acontecerá, né? E eu não digo isso só no âmbito da escola, não, digo no âmbito da família também, porque muitas das famílias, elas protegem tanto a criança e deixam de oportunizar essa vivência da criança, então deixa de levar à escola. E essa frequência na escola é que vai oportunizar os profissionais que lá compõem para poder lidar com essa criança. Se a criança não vai, porque a família não leva, a escola não aprende, né? Eu entendo que todos aprendem com essa situação. Então, a inclusão ela vai acontecer quando as pessoas entenderem que a criança com deficiência é criança. Simples assim. E aí ela vai acontecer normalmente, né? Enquanto isso, a gente vai patinando aí, vai se degladiando, porque uns entendem uma coisa, outros entendem outras, mas a gente precisa discutir e não dá para fechar os olhos de que nós estamos envoltos às diversidades, né? De que as crianças estão lá sim, e de que a gente não detém do conhecimento, que a gente precisa buscar informação sim e sempre. E a gente não busca informação só com os grandes estudiosos, não. A gente vai buscar informação dentro da família, dentro daquele pai, daquela mãe que lidou com a criança desde o nascimento. Então eu vou saber lá como que aquela criança come, o que que ela gosta, né? Como que a família se organiza para que a criança se movimente, o que que a família tem para oportunizar para aquela criança dentro da sua casa, né? Essa criança tem lá um local onde ela pode sentar, onde ela pode brincar. Essa criança faz as alimentações diárias normalmente. Ela mastiga, ela engole, ela bebe, ela anda, ela sorri. O que que ela gosta? Então, são conhecimentos simples que a gente pode trocar com uma conversa, né? Que a gente pode chamar a família e que a gente pode se falar no dia a dia e saber como lidar. Né? Não é fazer para a criança, sim aprender como fazer para que aquela criança tenha condições realmente de vida de qualidade. Então esse é o meu pensamento. Quando as pessoas entenderem que a criança deficiente, antes de ser deficiente, ela é criança, a inclusão vai acontecer. Tá bom?